Câmara Municipal de Lontras, pauta da reunião das comissões do dia 8 de dezembro de 2025. Estão presentes nessa sessão o vereador Jean Carlos Guilherme, Juarez Kestrin, Marcelo de Santos, Daniela Hart, Eduardo César Vicente, Charles Delmar Leski, Revelino Klettenberg e Sandra Ienze. Boa noite às vereadoras, aos colegas vereadores, aqueles que nos acompanham nas redes sociais, os servidores da casa, que nos acompanham presencialmente. Declaro aberta a reunião de comissões do dia 8 de dezembro de 2025. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Ética e Decoro Parlamentar em redação final. Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Política Urbana, Agrícola e Meio Ambiente. O grande expediente. Projeto de lei número 90, de 30 de outubro de 2025. Estima a receita e fixa despesa do município de Lontras para o exercício 2026, LOA. Projeto de autoria do Poder Executivo. Eu passo a palavra à vereadora Daniela Hart para a leitura dos pareceres. Parecer número 18 de 2025. Parecer contábil, conforme a recomendação da assessoria jurídica, no parecer número 108 de 2025, de 9 de 11 de 2025, e considerando o ofício número 604 de 2025, após recebido do excelentíssimo senhor prefeito, em 17 de 11 de 2025, após analisar brevemente os dispositivos legais que disciplinam e orientam a elaboração da lei orçamentária anual, em aspectos contábeis relacionados, passam-se a analisar específicas mais relevantes do projeto. Destaca-se a proposta, esta acompanhada das atas de aprovação do Conselho Municipal de Saúde, do Fundeb e da Assistência Social, conforme expressam o artigo 36 da Lei nº 8.080, de 1990, do artigo 24. Lei número 494, de 2007, e o artigo 84 da Resolução número 33, de 2012. Respectivamente, destaco apenas, sem comprometimento, com a aprovação da LOA, que o título onde leia-se Ata Conselho Municipal de Saúde número 4, 2025, que leia-se Ata Conselho Municipal de Saúde e também Assistência Social. Nesses termos, opina-se pela viabilidade técnica do projeto de lei número 90 de 2025. Salvo melhor entendimento, esse é meu parecer. Cumpre esclarecer que todos os expostos trata de um parecer opinativo que seja de caráter técnico opinativo e renomeado, doutrinado em sua incontestável obra, Direito Administrativo Brasileiro, editora Malheiros Ensina. O parecer tem caráter meramente opinativo, não vinculado à administração ou a particulares a sua motivação ou conclusão, na espécie de simples parecer, ou seja, o ato opinativo que poderá ser ou não considerado pelo administrador. Lontras, 8 de dezembro, atenciosamente permaneça à disposição. Graziele Regina da Silva Soares, contadora. Só esse. PL 90 em discussão. Vereador Jean Carlos Guilherme, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, vereadora Daniela, vereadora Sandra, demais vereadores, a todos que nos prestigiam aqui presencialmente, servidores da casa e todos que nos acompanham pelas plataformas. De acordo com o parecer jurídico emitido pelo jurídico aqui dessa casa, faltam documentos ainda a serem anexados ao referido projeto. O presente parecer ele sugere que sejam realizadas as diligências necessárias para atualização, correção acerca do acima expendido, sob pena de que na aprovação do referido projeto, no estado em que se encontra, posteriormente questionado judicialmente por erro insanável do processo legislativo. Por fim, o nosso jurídico ainda recomenda uma apreciação pela contadora da casa, que foi emitido agora o parecer, chegou para nós no final aí do expediente, constando os valores do projeto, né, destinação e aplicação das demais observações contábeis pertinentes, assim como a observação quanto aos limites legais máximos fixados na legislação vigente. Então, nesse sentido, eu peço vistas
ao referido projeto e que sejam encaminhados a essa Casa Legislativa os documentos solicitados de acordo com o nosso jurídico aqui dessa Casa. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Sandra Enze. Boa noite a todos, presidente, vereadora Dani e demais vereadores. Sobre esse PL da LOA, Lei Orçamentária Anual, eu quero fazer algumas pontuações. Eu fiz uma consulta com um contador, né? Eu vou só repassar alguns pontos aqui mais críticos que foi pontuado para mim, né? A prefeitura, ela tem uma receita estimada em 75 milhões e alguns zerinhos, e uma despesa de 61 milhões e pouco. Uma transferência concedida em torno de 14 milhões. Fundo Nacional de Saúde, Receita e Transparência em torno de 17 milhões e a despesa também do Fundo Municipal de Saúde em torno de 17 milhões. Mostra dependência alta de repasse do Tesouro Nacional, né? As despesas correntes, gastos para manter a máquina pública. Despesas de capital, investimentos. Não vou citar os números, menos de 7% do orçamento é destinado a investimentos, indicando forte peso da folha e manutenção da prefeitura. Ponto de atenção. O PL pede autorização para o Executivo abrir créditos adicionais de até 100% da receita estimada do município. E pede um pedido de 100% de suplementação. O que isso quer dizer? O que significa o prefeito pedir 100% de suplementação? Quando o Executivo envia a LOA e pede autorização para créditos suplementares de até 100%, ele está dizendo o seguinte: quero ter permissão para mudar, remanejar ou realocar todo o orçamento sem pedir permissão para autorização da Câmara de Vereadores, né? É um ponto crítico e deve ser avaliado com muita cautela. Saúde também com déficit estrutural, receita do Fundo da Saúde em torno de 7 milhões e a despesa prevista em 17. Então, conta também com uma diferença ali do Tesouro Nacional de mais de 10 milhões de reais, né? Isso mostra forte dependência de caixa geral, risco de desequilíbrio caso haja queda na arrecadação, isso pode acontecer. Baixos recursos para a infância também e adolescência. O fundo recebe apenas R$ 5.250, um valor simbólico e muito abaixo das necessidades reais da área. Então, baseado no que eu mencionei aqui hoje, eu peço vistas também desse projeto, peço que analisem com carinho, né, e mande para cá um projeto adequado e corretinho. Muito obrigada. Senhor presidente, Vereador Rivelino. A gente entende algumas coisas aqui que a gente precisa esclarecer. Fundo de saúde é repasse que vem, ele entra e sai, automático, isso é geral, sempre foi assim. Educação também. O município, aí a gente vê a dificuldade de aumentos, disso, daquilo, porque nós estamos nos limites prudenciais, e aí o município precisa ser, eu até sugiro que se faça, talvez, se querem, para não haver suplementação sem passar por essa casa, uma emenda suprimindo essa parte onde que permite que seja suplementado a receita, trocado de uma secretaria para outra, para facilitar, né? Para vir para cá, para sempre ficar claro. Eu sempre gostei quando passa pela Câmara, para ver discussão, para a gente saber onde está indo o recurso. Mas só também ressaltando aos nobres colegas, a gente teve uma audiência pública, né, Eloy, nessa casa, foi transmitida, onde foi prestado conta disso tudo, e aí os nobres colegas não participaram da audiência, e aí agora a gente tem que aprovar esse projeto até amanhã, né? Estamos no limite dele de aprovação. Até dia 15? Ah, beleza. Então nós temos até dia 15 para discutir, convocar, se for necessário, uma extraordinária para estar fazendo. Então, eu penso que aqui a gente teria que talvez suprimir, mas o restante eu acho que, pelo que eu acompanhei todos esses anos, eu acredito que está tranquilo. Obrigado, presidente. Senhor presidente, me concede uma parte? Com Só certeza. quero complementar ali ao vereador Rivelino, que foi solicitado aqui nessa casa, que a discussão da LOA fosse feita num período em que todos os vereadores pudessem participar.
Então, o senhor está ciente disso, que sempre quando as coisas vêm lá da prefeitura, sempre é colocado no horário de expediente dos funcionários da prefeitura. Assim como o senhor tem uma empresa, eu sei que o senhor, mesmo o senhor sendo o empresário, dono da empresa, mas para o senhor também é difícil sair do seu horário de expediente, assim como nós, eu, vereadora Daniela, os demais vereadores, todos aqui têm seus compromissos também. Foi solicitado aqui nessa casa ao senhor presidente que fizesse essa discussão da LOA no período em que todos os vereadores pudessem participar. Então, não dá para jogar essa responsabilidade assim, dizendo como se a gente não tivesse participado. A gente leu sim. A gente vai também pelo parecer do jurídico da nossa casa. Sempre vamos estar aqui respeitando a opinião de todos, né? Então, a gente só quer aprovar as coisas de forma correta. Presidente, só para complementar aqui, nesses anos todos, eu não vi nenhum prefeito fazer audiência pública fora do horário de expediente. Nunca aconteceu. A gente já pediu por todos os prefeitos que passaram. Senhores colegas, vamos, por uma questão de ordem, vamos se ater ao assunto. Deixar isso claro. A gente já pediu muitas vezes, eu também acho ruim esses horários, mas aí diz, mas vocês não podem no horário, vocês são vereador, e aí o servidor da prefeitura tem que vir fora do horário. Então, é bem complicado isso. Mas eu entendo os nobres colegas, eu sei que são demandas, e então no papel de vocês tem que questionar mesmo, mas eu acho que a gente tem que cuidar com esses prazos, gente. Obrigado, presidente. Mais algum vereador queira discutir o assunto? Por haver prerrogativa do pedido de vista, o vereador Jean e a vereadora Sandra, o projeto de lei número 90 entra em pedido de vistas. PL número 93, de 18 de novembro de 2025, dispõe sobre a gestão democrática nas unidades de educação infantil do município de Lontras e dá outras providências. Projeto de autoria do Poder Executivo Municipal. Eu passo a palavra à vereadora Daniela Hart para a leitura dos pareceres. Assessoria Jurídica, parecer número 117 de 2025. Projeto de lei número 93 de 2025. Dispõe sobre a gestão democrática das unidades de educação infantil do município de Lontras e dá outras providências. O artigo 32 do projeto de lei em análise dispõe que as funções de coordenadores do Centro de Educação Infantil serão remuneradas ou gratificadas conforme previsto no plano de carreira e remuneração dos profissionais de educação no município, embora a norma remeta a regramento já vigente, observando-se teoricamente o princípio da continuidade normativa. É evidente que a efetiva instituição de gratificações ou majorações remuneratórias decorrentes da alteração do regime da escolha em desempenho de função poderá impactar o orçamento municipal, sobretudo diante de possíveis alterações de enquadramento funcional, o aumento de números de gestores habilitados ou extensos do tempo de dedicação integral de 40 horas semanais. Ainda que o dispositivo não crie expressamente nova despesa imediata, abre a possibilidade de ampliação de gastos públicos como pessoal, a depender de forma pela qual o Poder Executivo venha regulamentar ou aplicar a gratificação prevista. Dessa forma, em atenção ao disposto do artigo 16 da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei da Responsabilidade Fiscal, torna-se necessária a avaliação expressa quanto à estimativa do impacto orçamentário e financeiro para o exercício em que entre em vigor e para os 2 subsequentes, devendo constar no processo legislativo a respectiva declaração de adequação orçamentária e financeira. Nesta linha, entendo que deve haver a manifestação formal da Unidade do Controle Interno da Secretaria Municipal de Finanças, especialmente quanto ao cumprimento dos índices de gasto com pessoas previstos no artigo 19 e 20. Portanto, embora o projeto alcance positiva adequação técnica e pedagógica sobre aspectos jurídico-financeiro, é indispensável o encaminhamento para análise específica pela Comissão de Finanças e Orçamentos, a fim de que avalie a regularidade de eventual reflexo remuneratório decorrente da função prevista no artigo 32, verificando se a gratificação já está prevista em lei, especifica e se possui impacto ampliado, se não será necessária a edição do ato normativo complementar como efeitos financeiros, se há dotação orçamentária suficiente para suportar eventual aumento, se as condições da LRF serão observadas antes da implementação. Assim, se identifica vício material do disposto, não impõe-se parecer complementar de Comissão de Finanças e Orçamentos como condições de continuidade de tramitação. Parecer Nicásio Gonçalves Filho, Lontras, dia 1º de dezembro. Esses dois? Outro parecer não precisa, né? É a resposta a esse parecer. Aos dois?
Senhor presidente, Lontras, 4 de dezembro de 2025, ofício 645 de 2025. Ao cumprimentá-lo cordialmente em resposta ao vosso ofício número 269 de 2025, em atenção ao parecer 117 de 2025, subscrito pelo advogado da Igreja Casa Legislativa, referente ao projeto de lei 93, de 18 de novembro de 2025, que dispõe sobre a gestão democrática nas unidades de educação infantil do município de Lontras e da outras providências. Prestamos os seguintes esclarecimentos e informações. O primeiro, a gratificação já se encontra prevista em lei nos termos do anexo 1º e 7º da Lei Complementar número 11, de 12 de maio de 2023, e suas alterações posteriores, sendo que não acarretará ampliação de impacto financeiro, uma vez que os cargos coordenados dos atuais centros de educação infantil já se encontram ocupados em razão da nomeação e ou designação de coordenadores há muito tempo antes da proposição do projeto de lei em comento. 2. Desnecessária a edição do ato normativo complementar com efeitos financeiros. Portanto, estes já existem em lapso temporal anterior à proposição do projeto, conforme explicitado no item 1 acima. 3. Existe dotação orçamentária suficiente, portanto, as despesas já foram previstas nas respectivas LDO e LO, uma vez que já formalizadas a tempo anterior ao projeto, conforme mencionado no item 1 acima. 4. As condicionantes já foram observadas, portanto, as despesas já existentes em tempo anterior à apresentação do projeto de lei, conforme declinado no item 1 acima. Por fim, em complementação à mensagem que acompanha o projeto de lei e os esclarecimentos acima citados, informamos que a implementação da gestão democrática nas unidades e centros de educação infantil do município não acarretará nenhum impacto financeiro e tampouco implica em aumento ou criação de despesas. Portanto, atualmente, todos os cargos de coordenadores já vêm sendo ocupados por nomeação ou designação, sendo que o objetivo principal do projeto encaminhado diz respeito tão somente à forma de escolha dos gestores, coordenadores, que passarão a ser escolhidos por meio da participação da sociedade, via comunidade escolar. Dessa forma, entendemos que o projeto de lei encaminhado e cuja tramitação já se encontra nessa Casa Legislativa está em conformidade com as demais disposições legais aplicáveis ao caso, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, e a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, LDB, propiciando, via de consequência, a sua aprovação. Reiteramos a sua apreciação e aprovação nas formas regimentais. Elevando nossos votos de consideração e apreço, subscrevo-me atenciosamente, Prefeito Municipal Rubens Roberto dos Santos. Projeto de lei número 93 em discussão nas comissões. Passa a palavra ao vereador Jean Carlos Guilherme para a sua manifestação. Senhor presidente, gostaria de fazer aqui algumas pontuações, né? A resposta veio aí do Executivo, referente às solicitações do nosso jurídico aqui da Casa, mas também quero deixar aqui algumas pontuações. Primeiramente, agradecer à assessora educacional da AMAV, a senhora Tânia Moratelli Rocha, por ter enviado a minuta de resolução da gestão democrática que orienta os municípios no referido projeto de lei. Conversei com a Tânia sobre esse projeto, assim como também já tinha feito no projeto anterior. Lembro, senhores, aqui, quando a gente pediu para que esse projeto não fosse votado em regime de urgência, porque havia muitas falhas nele, inclusive, graças ao trabalho muito excelente da nossa querida Arlete do sindicato, juntamente com
As pessoas que estão envolvidas na educação, foi cancelado todo esse processo, porque estava totalmente errado, em desacordo com aquele decreto, né, que foi feito anteriormente a uma lei, que nem pode existir, mas enfim. A lei veio para cá, foi aprovada daquela forma, e aí tiveram que cancelar todo o processo. Foi feita uma nova lei, até o presente momento não saiu nenhum decreto da lei que foi aprovada, que já deveria ter sido feita essa eleição, essa gestão democrática nas escolas da rede municipal de ensino, haja visto que o ano já está se encerrando. Em relação a esse projeto aqui, ele já deveria estar incluso dentro daquele projeto lá. Eu falei desde o início que deveria ser cargo de diretores, e nós ainda trabalhamos com coordenadores. E a Tânia, a orientação dela foi bem clara, é diretor de toda a educação básica. Eu não sei por que insistem tanto em mandar para cá como coordenadores. Não vou aqui emitir minha opinião, porque eu já sei qual é a resposta. Então, comparando aqui a minuta que a Tânia da MAVE nos encaminhou, quero relatar alguns pontos. O artigo 11, conforme a minuta da MAVE, a gestão escolar será exercida pelo diretor escolar interino, provisório, com observância às diretrizes dessa lei, a legislação educacional vigente, Plano Municipal de Educação, Projeto Político-Pedagógico e o Plano de Gestão Escolar. Aqui no projeto de lei fala apenas em coordenador. Por que não incluir os cargos de diretor também pensando no futuro? Conversei com a secretária, mandei todas essas pontuações no sábado, mas ela me respondeu que não tinha tempo para responder, porque também estava no seu descanso, então apaguei tudo e vou fazer isso aqui via ofício para ela, para que seja explicado aqui e também para as demais pessoas que nos perguntam. Por que não tem criado o cargo de diretor lá dentro? Por que não foi enviado um projeto criando os referidos cargos? A lei é bem clara e precisamos nos adequar às novas realidades. Essa é uma forma de nós valorizarmos os coordenadores no que tange tanto ao cargo como a sua remuneração frente às unidades de ensino. No capítulo 6º, da designação do diretor escolar ou diretor interino, conforme minuta encaminhada pela MAVE e adequada pelo município, cabe ao Poder Executivo a designação de um diretor escolar interino em conformidade com os requisitos elencados no artigo 11 dessa lei, até que haja um novo processo de consulta à comunidade escolar nos seguintes critérios. Até aqui tudo correto. Não havendo proposta de gestão escolar, quando a comunidade não escolher o plano de gestão escolar apresentado. Agora, o que eu faço chama atenção. Na minuta da MAVE fala que o diretor, aqui no nosso caso seria o coordenador, né? Interino, designado pelo Poder Executivo, poderá exercer sua função por um período de até 2 anos. Após o cumprimento do período de 2 anos, por designação, deverá ser feita uma nova escolha do plano de gestão escolar por consulta pública à comunidade escolar. Eu gostaria de saber aqui, por que não foi feita a inclusão desse artigo, adequando o cargo de coordenador, haja visto que a nova lei consta como coordenador e não diretor. Por que esse artigo foi retirado da lei? Da mesma forma, no artigo 30, a lei menciona que o Executivo possa designar um coordenador interino até que haja um novo processo de escolha. Aqui faltou estabelecer em que período, qual o prazo, porque o que está previsto lá é que ele poderá ser reconduzido para um novo mandato, ou seja, 4 anos. Então a gente está falando em gestão escolar, e aí o prefeito vai deixar alguém, de repente, lá num cargo, designado por um período de 4 anos, aí não é gestão escolar, não tem consulta pública, é uma indicação, foge à lei. Então não ficou muito claro na redação que os agentes interinos exercerão sua função até o final do respectivo mandato, havendo possibilidade de recondução para o novo mandato. Aí, nesse caso aqui, por exemplo, o Executivo fez lá, numa unidade X, não houve candidato. Então, assim, aí ele vai poder reconduzir aquele que já está interino. Mas isso tem que estar sendo estabelecido corretamente aqui. Por que esse capítulo aqui também não foi realizado conforme a orientação da MAVE? Eu solicito à secretária da Educação a inclusão desses artigos conforme a orientação da MAVE. Portanto, eu solicito vistas ao referido projeto para que sejam feitos os devidos ajustes. Obrigado, senhor presidente. Mais algum colega queira discutir? É o 93 que nós estamos falando, né? É o 93, né? Pela prerrogativa que o vereador tem de pedir vistas, o projeto 93 entra em pedido de vistas.
senhores colegas vereadores, pelo nosso tempo regimental, eu peço que a gente dê celeridade, haja vista o número de projetos que temos a serem avaliados e analisados até o horário das 7 horas. PL número 94, 26 de novembro de 2025. Altera a redação da lei número 2.658/2022, que denomina rua projetada do loteamento J. Koch 2 e da outras providências. Projeto de autoria do Poder Executivo Municipal. Passa a palavra à vereadora Daniela Hard para leitura dos pareceres. Assessoria Jurídica, parecer número 119 de 2025. Trata-se do projeto de lei que altera a redação da lei número 2.658 de 2022, que denomina as ruas projetadas do loteamento J. Koch 2 e da outras providências. Quanto ao projeto de lei, em anexo, deve ser observado para a apresentação dos referidos projetos de lei, sendo documento hábeis comprovando que a referida rua, beco, toda infraestrutura necessária como água potável, sistema de esgoto, energia elétrica e pavimentação. Documentos comprovando que tal área a ser nominada como rua pertence ao município de Lontras ou haja respectiva doação com aceitação pelo município e tal área de terra. Documentos dos familiares do nome homenageado, autorização e sua utilização. Abaixo assinado dos moradores da Rua do Beco solicitando a sua nominação. No caso concreto, observo que os dois últimos itens acima destacados não foram observados. Assim, para aprovação de tal projeto, entendo que tais documentos devem ser anexados ao presente, viabilizando com isto a aprovação do mesmo. Senhor presidente, eu vou pedir vista para que a gente possa dar celeridade, já que faltam documentos. Com a prerrogativa de vistas, segue o pedido de vistas do projeto número 94, pedido do vereador Rivelino Clettenberg. PL número 95, de 28 de novembro de 2025. Institui no âmbito do município de Lontras o programa Criança com Visão e da outras providências. Projeto de autoria do Poder Executivo. Com a palavra, vereadora Daniela Hart. Assessoria Jurídica, parecer número 120 de 2025. Projeto de lei número 95 de 2025. Ô, senhor presidente, está faltando os pareceres ali. Vou pedir vista desse projeto, até na próxima da conclusão dele. Né? Com o pedido de vistas do projeto, o vereador Jores segue o pedido de vista. Projeto de lei número 96, de 28 de novembro de 2025. Institui o programa Turismo na Escola no âmbito das unidades escolares no município de Lontras e da outras providências. Projeto de autoria do Poder Executivo. Passa a palavra à vereadora Daniela Hart para a leitura dos pareceres. Assessoria Jurídica, parecer número 118 de 2025. Projeto de lei número 96 de 2025. Que dispõe que institui o programa Turismo na Escola no âmbito das unidades escolares do município de Lontras e da outras providências. Referido projeto de lei preenche as formalidades legais para sua tramitação. Sendo esse parecer favorável. Nicásio Gonçalves Filho, advogado. É 96, né? 96, né? Tem mais um parecer. Parecer número 96, 2025. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Ética e Decoro Parlamentar e Redação Final. Comissão de Finanças e Orçamentos. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Política Urbana, Agrícola e Meio Ambiente. Parecer das comissões do projeto de lei número 96, 2025. Reuniram-se no dia 8 de dezembro de 2025 as comissões dessa Câmara Municipal a fim de apreciarem o projeto de lei número 96, 2025, de autoria do Poder Executivo. Parecer, trata-se de um projeto de lei de autoria do Poder Executivo que institui o programa Turismo na Escola no âmbito das unidades escolares do município de Lontras e da outras providências. Após análise e passado por discussão por essa comissão, decidiu-se que o referido projeto está apto para a votação, sendo esse parecer favorável. Relatora Daniela Arnett. Projeto de lei número 96, discussão. Vereador Jean. Só queria fazer um breve relato aqui desse projeto. Acho que ele é muito importante para o nosso município, né? Ele vem trazer aqui a valorização do turismo local, né? Nós tivemos na última quinta-feira, tivemos a oportunidade de estar participando em Rio do Sul com os nossos alunos no encerramento do sítio Heiber, né? Que faz parte também do turismo rural de Rio do Sul. Uma belíssima propriedade com turismo voltado para as escolas, com várias atividades. Eu conversava até hoje de manhã com o proprietário de um terreno aqui que também que tem uma propriedade muito bacana que já faz esse turismo rural aqui no município, e falava para ele, de repente, lá conhecer esse projeto e, de repente, estar implementando aqui no nosso município, e com certeza vai atender não somente a nossa demanda aqui no município, mas também trazer demandas de outras cidades para conhecer
os pontos bacanas que a gente tem aqui no município. São várias propriedades que a gente pode estar explorando, e esse turismo rural também, casado aí juntamente com a educação, com certeza será um grande sucesso. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação o projeto de lei número 96, de 28 de novembro de 2025. Projeto de lei número 96, aprovado por unanimidade de voto. Ementa número 02/2025. Altera a redação do artigo 1º do projeto de lei complementar 164/2025, a fim de deixar expresso que a alteração do nível inicial de vencimento aplica-se exclusivamente aos futuros provimentos do cargo de fisioterapeuta, sem atingir os atuais ocupantes. Projeto de autoria. Não. Emenda de autoria dos vereadores Revelino, Charles, Daniela, Eduardo, Jean, Juarez, Marcelo e Sandra. Em discussão. Presidente, em conversa com o nosso prefeito, ele pediu que fizesse essa emenda, e aí, como todos os vereadores vão estar assinando a emenda, achei importante colocar o nome de todos, né? Já que nós estamos corrigindo, há uma decisão judicial já, e também há a decisão do Supremo, que não pode reduzir, reduzindo a carga horária do servidor, não pode reduzir o salário. Então, está só ajustando ali o que manda as leis federais e os decretos. Obrigado, presidente. Com a palavra, Daniela Hart. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, vereadora Sandra, que nos acompanham nas plataformas digitais, presencial. Presidente, eu vou votar contra essa emenda, porque essa emenda ela teria que vir do prefeito, né, no projeto que a gente devolveu 2 vezes para ele, 2, 3 vezes, e não veio de lá, né? Então, isso foi nos imposto, né? Ou vocês fazem ali, ou vai ser como eu mandei. Então, eu não concordo com isso, até porque depois ele pode vetar, né, isso. Então, para não correr o risco de vetar, eu voto contra essa emenda. Vereador Jean. Da mesma forma, quero aqui expressar, senhor Revelino, o prefeito teve 2 vezes a oportunidade de corrigir esse projeto, ele não fez. Então, agora ele vai aceitar a nossa emenda. Qual é a garantia que o senhor tem? Por que ele já não mandou o projeto corretamente aqui para baixo? Faço das minhas palavras da vereadora Daniela, eu acho que a gente precisa vetar esse projeto, porque ele é errado, ele é inconstitucional. Então, se ele sabia que a emenda estava correta, por que ele já não fez o projeto correto? Sabendo que existe a lei está aí para ser cumprida. Então, eu não concordo também da forma como está sendo colocado aqui, como se a gente aqui tivesse que jogar essa responsabilidade aqui para a Câmara de Vereadores, sendo que quem tinha que fazer o projeto tinha que vir corretamente lá do Executivo. Senhores Continua a discussão. presidente, peço compreensão dos nobres colegas, eu entendo a indignação de vocês, é a minha também, mas a gente precisa ser coerente em algumas partes aí, porque se o prefeito foi acordado com ele, eu tenho aqui a conversa com ele e tal, foi acordado com ele dessa forma, ele vai estar sancionando. Se por acaso ele vetar, vem para cá, nós derrubamos o veto. E ponto, né? É assim que funciona. Então, foi a pedido dele que foi feita essa emenda, já que o jurídico da casa, da prefeitura, entende que está correto o projeto do jeito que está, e a gente sabe que não está, né? Então, por isso a emenda. Então, eu peço que os senhores reconsiderem para a gente quebrar isso e acabar de uma vez resolvendo isso, para que isso não vá se alongando, e se a gente votar contrário, vai vir só o ano que vem, né? Se a gente reprovar o projeto esse ano, ele não pode voltar a essa casa esse ano. Aí ele vem só o ano que vem. Então, eu peço que os senhores tenham compreensão disso. Vereador Revelino, me permite, presidente, mas se ele vetar, também não volta esse ano. Então, a gente fica aqui, não chega a voltar, não volta, conversei antes com o pessoal ali, e como o Jean falou, ele teve a oportunidade de arrumar, e hoje, infelizmente, eu só acredito vendo. Então, a gente não pode pagar para ver e depois retornar aqui, e a gente está prejudicando aí os colaboradores que dão o seu melhor. Continua a discussão. Votação, projeto de lei número... Em votação, emenda número 2, 2025.
assim. Senhores vereadores, público que nos assistem, a emenda não foi aprovada. É o próximo? É o 164. Eu só não entendi uma coisa, porque foi de autoria dos vereadores e a gente não, a maioria não aprovou, mas tudo bem, cada um tem o seu voto, e cada um, o voto é nominal, e cada um tem o direito do seu voto. Então, o projeto não foi aprovado, foram a emenda, 6 votos contrários e 2 favoráveis, então foi rejeitado. Agora a gente entra no pedido de urgência. Projeto de lei votação do projeto de lei complementar número 164, de 20 de novembro de 2025, que altera a carga horária e nível inicial de vencimento do cargo de fisioterapeuta, de que trata o anexo 1 da lei número 99, de 15 de março de 2022, que dispõe sobre a definição da estrutura e do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Lontras e da outras providências. Senhor presidente, eu vou pedir vista de novo para a gente não reprovar o projeto, para que a gente tenha oportunidade, então, do Executivo estar mandando para acabar com essa quebra de braço. Mais alguém queira discutir? Senhor presidente, nem falaria em queda de braço, né, Rebelino? Falaria que realmente fazia a coisa certa, né? Então, já que ele se comprometeu, então, a fazer, então, que ele mande corretamente para cá, que a gente, com certeza, de acordo, a gente não vai fazer nada contra a lei. Até foi o senhor que levantou muito bem essa questão, então, parabenizo o senhor por ter levantado, porque senão a gente também estaria aqui, de repente, fazendo alguma coisa errada. Então, se é para ficar em vistas, fica em vistas, e vocês não se preocupem, Diago, que eles vão ter que fazer a coisa certa. Se não fizer, a gente vai reprovar, com certeza. Até porque, desculpa, Dani, pode seguir, depois eu... Passa a palavra ao vereador Daniela Hard. Senhor presidente, também eu sei quanto que o vereador Rebelino está tentando fazer que isso dê certo, né? Eu tenho acompanhado, tenho conversado com ele, mas eu hoje, por mim, também reprovaria, né, esse projeto, pelo fato de que já teve a oportunidade de vir para cá, então acho que a queda de braço não é dessa bancada que está aqui hoje, porque foi conversado, foi pedido para fazer, existe uma lei maior, a qual não está querendo se cumprir, né? Então, nós estamos aqui hoje 9 vereadores, mas está sendo escutado um jurídico que já perdeu em 2 instâncias. Então, eu acho que poderia ter um pouquinho de consciência e a gente nem tem que passar por tudo isso e ficar discutindo isso aqui. É uma coisa muito óbvia e era só o prefeito mandar. Então, eu nem pediria vistas, eu reprovaria, da minha vontade, pela questão que já foi e não voltou de acordo. Então, vai ser só mais uma vez que vai e não volta de acordo, né? Eu pago para ver agora se isso vindo da forma correta. Obrigada. Com a palavra, o vereador Rivelino Clettenberg. Até vou pedir ao secretário da Casa, o Eloy, e o presidente da comissão, para que a gente encaminhe essa emenda junto ao projeto. Quem sabe, chegando a emenda lá, eles mudem esse artigo e fazem de forma correta, porque há uma quebra de braço lá do jurídico do nosso município, dizendo que o projeto do jeito que está certo, mas ele está ilegal, eu entendo disso, que sei que está errado, já discuti durante horas sobre isso, dizendo que se estivesse certo, eu me colocaria à frente e diria que estava certo, mas como eu sei que está errado, ele precisa ser corrigido para cumprir a decisão judicial e cumprir também o que diz a lei federal sobre a carga horária do fisioterapeuta e também o que diz o Supremo Tribunal Federal sobre a regulamentação de redução de carga horária e sem prejuízo ao erário do servidor. Então, a gente precisa adequar ele, e a emenda adequaria ele, mas se os senhores querem que venha de lá, então vamos aguardar a boa vontade de lá e ver se vem mesmo. Obrigado, presidente. Vereadora Sandra. Rivelino, com todo o respeito que eu tenho pela sua pessoa ainda, acha que vai voltar correto, vamos mandar a emenda de novo para ver se, quem sabe, volta corretamente. O que a gente está pedindo aqui é o mínimo, já foi enviado 2 vezes ao Executivo para que esse projeto voltasse aqui para a Câmara da maneira correta. Então, assim,
que a gente que sejamos coerentes e nem envia mais essa emenda para lá, que volta o projeto para cá da maneira que tem que voltar. Se o projeto tivesse certo da primeira vez ou da segunda vez quando a gente pediu, a gente já teria aprovado. É sempre tentando empurrar de goela abaixo coisas erradas. Vamos fazer as coisas corretas. Ponto. Mais alguém querer dizer? Só para complementar, eu, quando fui procurado, e lendo a lei federal que determinava a redução da carga horária, eu agradeço até os colegas ter votado favorável, eu apresentei um projeto autorizativo aqui na casa, fazendo isso, aquele projeto já estaria correto, era só fazer aquele projeto valer, mas ali já perdeu-se 2 vezes nas 2 instâncias, e aí o nosso jurídico acha que ele vai vencer numa 4ª, talvez. Mas vamos aguardar que venha de forma correta e que essa casa tenha o devido respeito que merece. Obrigado, presidente. Com o pedido de vistas do vereador Rivelino, o projeto de lei complementar 164 entra em pedido de vistas. Projeto de decreto legislativo número 3 de 27 de outubro de 2025. Analisa as contas referentes ao exercício de 2024 da Prefeitura Municipal. Autoria, José Luiz Kochanski, presidente da Casa Legislativa. Com a palavra, a vereadora Daniela Hart, para a leitura dos pareceres. Por favor, então, peça a leitura. Esse aqui mesmo? Parecer do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Secretaria-Geral. Prestação de contas do prefeito referente ao exercício 2024. Senhor Marcionei Hillesheim. Unidade Gestora, Prefeitura Municipal de Lontras. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, reunido nesta data, em sessão ordinária, com fulcro nos artigos 31 da Constituição Federal, 113 da Constituição do Estado e 1º e 50, Lei Complementar Estadual, número 202 de 2000, tendo examinado e discutido a matéria, acolhe o relatório e a proposta do parecer prévio do relator, apresentando-os e emite parecer recomendando à Câmara de Vereadores a aprovação de contas, da prestação de contas do prefeito municipal de Lontras, referente ao exercício 2024. 2. Recomenda ao chefe do Poder Executivo de Lontras que adote as providências para a prevenção e correção das seguintes restrições consignadas no relatório DGO número 223/2025. 2.1.1. Aplicação parcial no valor de R$ 393.765,20 no primeiro quadrimestre de 2024, referente aos recursos do Fundeb, remanescentes do exercício anterior, no valor de R$ 399.325,20, mediante a abertura de crédito adicional em descumprimento ao estabelecido no artigo 25, parágrafo 3º da Lei número 14.103/2025. 2.1.2. Ausência de disponibilização em meios eletrônicos de acesso público no prazo estabelecido de informações relativas à transparência da gestão fiscal, em descumprimento ao estabelecido no artigo 48, caput, Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. 2.2. Adote as medidas de ajuste fiscal para que a relação entre despesas correntes e receitas correntes observe o percentual máximo de 95% em conformidade com o artigo 167-A da Constituição Federal. 2.3. Na elaboração das leis orçamentárias, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, assim como na execução orçamentária e financeira, considere as exigências de políticas públicas de segurança pública em atenção aos artigos 6º, 144 e 165, parágrafo 1º, 2º, 5º e 16º da Constituição Federal e
85º da Lei número 4.320 de 64. 2.4. Avalia a oportunidade e conveniência de constituição de guarda municipal em conformidade com o artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal e com a Lei número 13.022 de 2014, Estatuto Geral das Guardas Municipais. 2.5. Avalie a oportunidade e conveniência de instituição de contribuição para o custeio e expansão e a melhoria de sistemas de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros públicos, consoante artigos 149-A da Constituição Federal e 11 da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Recomenda ao Governo Municipal de Lontras que 3.1. Adote as medidas necessárias para o cumprimento das metas de saneamento básico diante do que dispõe o artigo 11b da Lei número 11.445 de 2007, incluindo pelo novo marco legal de saneamento, Lei número 14.026 de 2025. 3.2. Garanta o atendimento na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade em cumprimento ao artigo 208, 4º da Lei da Constituição Federal e a parte inicial da meta 1 da Lei número 13.005/2014 do Plano Nacional de Educação, PNE. 3.3. Garanta o atendimento do ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos, bem como que 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, em cumprimento ao artigo 208.1 da Lei da Constituição Federal e a meta 2 da Lei 13.005/2014, Plano Nacional de Educação, PNE. 3.4. Fomente a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as médias nacionais para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, consoante meta 7 da Lei número 13.005/2014, Plano Nacional de Educação, PNE. 4. Recomenda ao controle interno do município de Lontras que, nas futuras prestações de contas do prefeito municipal, atente para que os pareceres do Conselho Municipal relacionados ao artigo 7º, terceiro parágrafo, 1º a 5º da Instrução Normativa número TC 20/2015 desse tribunal, venham acompanhadas de documentos que comprovem que a apreciação de contas dos respectivos conselhos decorre da deliberação colegiada. 5. Recomenda ao Poder Executivo de Lontras que, após o trânsito em julgado, divulgue a prestação de contas do respectivo parecer prévio, inclusive nos meios eletrônicos de acesso público, conforme estabelece o artigo 48 da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. 6. Solicita à Egrégia Câmara de Vereadores de Lontras que comunique a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das presentes contas anuais, conforme prescreve o artigo 59 da Lei Complementar Estadual número 202/2000, com a remessa de cópia ao ato respectivo e da ata de sessão de julgamento da Câmara. 7. Determina a ciência desse parecer prévio. 7.1. A Câmara de Vereadores de Lontras. 7.2. Bem como o relatório e voto do relator do relatório TGO do número 223/2025 e do parecer do Ministério Público SRF número 587/2025, que o fundamento. 7.2.1. Ao senhor Marcionei Rileisheim, ao senhor Rubens Roberto dos Santos, chefe do Poder Executivo Municipal de Lontras, e ao responsável pelo órgão central do Sistema de Controle Interno daquele poder,
722. Ao Conselho Municipal de Educação de Lontras, este para fins de análise dos seguintes pontos: cumprimento dos limites atinentes ao ensino e ao Fundeb. B. Pareceres do Conselho do Fundeb e da alimentação escolar. C. Monitoramento das metas 1, 2 e 7 do Plano Nacional de Educação. Ata número 34 de 2025, data da sessão 19/9/2025, ordinária virtual. Especificação do quórum: Erneus João de Nadal, José Ney Alberton Ascari, Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, Wilson Rogério Vandal, Luiz Roberto Ebst, Luiz Eduardo Xerém e Anderson Flores, representantes do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas de Santa Catarina, Cibele Farias. Conselheiros substitutos presentes: Gerson dos Santos Sica, Kleber Muniz Gavi e Sabrina Nunes Locken. Erneus João de Nadal, presidente, e relator Anderson Flores. Seria isso. Projeto de Decreto Legislativo número 3, de 27 de outubro de 2025, em discussão nas comissões. Com a palavra, a vereadora Sandra Jensen. Obrigada, senhor presidente. O Tribunal de Contas, ele recomendou a aprovação das contas do município referente 2024. Porém, com vários alertas e recomendações, existem, de fato, falhas graves, especialmente educação no uso do Fundeb, falhas na transparência, gastos elevados, segurança pública também tem várias pontuações, saneamento básico, várias também, educação, então, segurança pública e controle interno. Então, o tribunal sugere que seja corrigido para os próximos anos. Eu peço vistas, né, para que venha esse como é que fala, não? Relatório para cá corretamente. Com a palavra, vereador Jean. Da mesma forma também, até o Eloy já explicou aqui para a gente, né? Me chamou a atenção ali que ainda estava no projeto, ficam aprovadas, reprovadas, né? Em sua íntegra, então fica uma fala dúbia aqui. As contas referentes ao exercício 2024, eu já fiz uma solicitação aqui através de um pedido de informação, já me antecipando, porque o grupo de comunicação GDO já tinha publicado em suas redes, eu tive acesso ao parecer, GCD, perdão, e já tinha feito esse pedido de informação aqui. Até o presente momento nós ainda não recebemos as informações que estão todas ali lidas pelo vereador Marcelo, então que esse material seja encaminhado aqui para nós, na Câmara, para que a gente possa ter as respostas e aí votar com muita tranquilidade. Obrigado, senhor presidente, e peço também vistas, então, a esse projeto de decreto legislativo. Mais alguém queira discutir? Com a prerrogativa que o vereador tem de pedido de vistas, segue em pedido de vistas o projeto de decreto legislativo número 3, de 27 de outubro de 2025. Com isso, senhores vereadores, encerramos a reunião das comissões dessa data e convido a todos para a reunião ordinária após esta sessão neste local. Obrigado e boa noite.